A história da humanidade em 15 minutos. Desde a época em que compartilhávamos a Terra com muitas outras espécies humanas, meramente como caçadores-coletores tentando enfrentar os elementos, até a construção de foguetes, criação da internet, agora, com nossos olhos voltados para Marte, a história da humanidade é uma que está repleta de determinação, cooperação e engenhosidade. Fizemos muito mais por nós mesmos do que nossos ancestrais poderiam imaginar. Hoje, os seres humanos dominam a vida contemporânea na Terra, mas nem sempre fomos tão poderosos. Então, como chegamos até aqui? Qual é a nossa história? Nossa história começa há cerca de 200 mil anos atrás, com o surgimento de nossa espécie, o Homo sapiens. Na época, compartilhávamos nosso mundo com várias outras espécies humanas ou hominídeos. Os mais conhecidos são o Homo erectus, o homem ereto, e o Homo neanderthalensis, comumente referido como neandertais. O consenso científico é que todos viemos de um ancestral comum, a primeira espécie do gênero Homo que evoluiu aproximadamente 2,5 milhões de anos atrás. Os genes desses hominídeos sugerem que eles se cruzaram e até ocasionalmente se cruzaram. Infelizmente, nos últimos 15 mil anos, fomos a única espécie humana a caminhar sobre esta terra, o que levanta a questão do que aconteceu conosco. O debate científico sobre a causa da extinção de todas as outras espécies de hominídeos está longe de terminar. Algumas teorias atribuem sua queda a mudanças rápidas no clima local, enquanto outras tendem a uma explicação mais agressiva, com valas comuns e crânios quebrados encontrados em sítios arqueológicos como evidência. Outra possibilidade é que eles não tenham sido extintos, mas sim que todos nos fundimos em uma única espécie por meio de cruzamentos. Seja qual for a causa real, hoje só resta uma espécie de seres humanos, o Homo sapiens. Por muitos milênios, os humanos eram apenas mais um elo na cadeia alimentar, outra parada no círculo da vida, primatas bípedes que não eram mais significativos do que outras espécies que participavam do ecossistema. Então, o que mudou? O que nos permitiu nos tornarmos a única espécie conhecida a migrar e se adaptar a uma ampla variedade de ecossistemas em todo o nosso planeta, mudar fundamentalmente o clima global e até se aventurar no espaço? Esse desenvolvimento não aconteceu da noite para o dia. Levou dezenas de milhares de anos, e o que exatamente aconteceu é algo que nunca saberemos com certeza. Mas os historiadores geralmente concordam com alguns marcos importantes em nossa pré-história que se destacam acima de todos os outros. A locomoção bípede e caminhada ereta foi novidade para os primatas que percorriam as savanas pré-históricas africanas. Embora tenha liberado os braços dos primeiros hominídeos para outras tarefas, ela não lhes deu uma vantagem significativa sobre outras espécies em seu ecossistema por milhões de anos. Eventualmente, o desenvolvimento do uso de ferramentas permitiu que os hominídeos criassem uma vantagem sobre outros animais em termos de eficiência de força e habilidade de caça. O fogo também desempenhou um papel fundamental na evolução humana, proporcionando calor e iluminação para a proteção e aprimorando o processamento de alimentos. Estas habilidades culminaram em um enorme salto evolutivo que deu início à Idade da Pedra e permitiu aos humanos se espalharem por todo o mundo. O que mudou para sempre nosso lugar na cadeia alimentar foi o uso do fogo. É por isso que muitas pessoas consideram o fogo feito pelo homem como a maior invenção do homem, ou foi uma descoberta? A primeira evidência de interações hominídeas com uma das forças mais destrutivas da natureza remonta a cerca de 1,5 milhão de anos atrás. Começamos adicionando combustível a incêndios naturais para mantê-los queimando. Levaria cerca de mais 1 milhão de anos para começarmos a iniciar nossos próprios incêndios, o que permitiu seu uso habitual. E uma vez que descobrimos, tudo mudou. A maestria do fogo pelas espécies hominídeas foi extremamente útil por muitas razões diferentes. Usamos para fornecer calor quando o clima esfriava, luz quando o céu escurecia, proteção contra predadores e insetos, e melhor ainda, usamos para cozinhar nossas refeições. Ao cozinhar alimentos, o antropólogo Richard Wrangham postula em sua hipótese de culinária que nossos corpos requeriam menos energia para a digestão, o que permitia mais energia ser alocada para diferentes funções do cérebro.
Wrangel acredita que isso eventualmente levou ao desenvolvimento da linguagem complexa. De acordo com o cientista israelense Noah Harari, no entanto, não foram apenas nossas maneiras ardentes que diferenciaram Homo sapiens de todas as outras espécies. Ele acredita que houve algo mais, a revolução cognitiva. Cerca de 70 mil anos atrás, desenvolvemos a capacidade de colaboração em larga escala por meio da capacidade de comunicar informações complexas. A causa é incerta, provavelmente uma mutação genética ao acaso, mas o efeito foi sem precedentes. Muitas espécies se comunicam umas com as outras sobre uma ameaça iminente ou o desejo de acasalar. Mas durante a revolução cognitiva, Harari argumenta que o Homo sapiens começou a falar uns com os outros sobre outros membros da tribo e ficções coletivas como deidades animistas e espíritos, o que permitiu até mesmo estranhos cooperar efetivamente. Quem sabia que fofocar se transformaria em uma de nossas maiores forças? Mesmo hoje, o funcionamento de nossas sociedades depende completamente de nossa crença em ficções coletivas como direitos humanos, valor do dinheiro e lei. Tais sistemas de crenças unem milhões de pessoas umas às outras, e naquela época, permitiram que o Homo sapiens conquistasse o mundo. Esse desenvolvimento da linguagem complexa permitiu que o Homo sapiens se movesse da África para a Europa e Ásia e, eventualmente, para a Austrália e América. A razão para essa empreitada longe de casa não está clara, mas provavelmente foram pressões ambientais como secas severas e falta de comida que os empurraram para fora. Sua migração estava longe de ser pacífica, no entanto, devido à caça e à competição por recursos, levou à extinção de muitas megafaunas endêmicas. Então, por volta de 12 mil anos atrás, algo incrível aconteceu. Teorizado como tendo ocorrido em múltiplos locais diferentes ao redor do mundo simultaneamente, os humanos decidiram começar a cultivar plantas e criar animais para alimento, essencialmente mudando-nos de nômades para colonos, de caçadores-coletores para agricultores. Como resultado, o suprimento de alimentos se estabilizou e adquirir nutrição não era mais uma ocupação em tempo integral para cada membro da tribo. Isso permitiu que alguns membros da tribo tivessem tempo suficiente para se especializar em outros tipos de trabalho. Agora, podíamos ter artesãos, guerreiros e cuidadores de crianças. Com o tempo, esses assentamentos cresceram em cidades e as cidades em impérios, frequentemente unidos sob ficções religiosas coletivas. E isso deu origem ao desenvolvimento de cultura, costumes, tradições, e talvez o mais importante, do texto escrito. O surgimento do texto escrito distingue a pré-história, definida pelos estudiosos como o período anterior aos registros escritos, da história, definida como o período posterior. Embora a pré-história seja baseada principalmente em interpretações de descobertas arqueológicas, nossa compreensão da história é principalmente ditada por registros escritos. Os registros escritos mais antigos que encontramos até hoje foram descobertos no Egito e estimam-se que tenham 5.000 anos. As antigas civilizações egípcia e mesopotâmica são consideradas os berços da sociedade como a conhecemos. Infelizmente, a história humana não estaria completa sem algumas das maiores atrocidades que a Terra já viu. Embora a grande colaboração em larga escala de seres humanos sob sistemas de crenças comuns tenha levado a algumas de nossas maiores realizações, também teve consequências terríveis, como guerras, genocídio e escravidão. Porque essa capacidade incomparável de trabalho em equipe carrega consigo um poder devastador. O reverso do potencial de nossas ficções coletivas para unir é seu poder de separar, ou melhor, unir contra. A competição por recursos é um fenômeno natural, mas nunca antes havia sido tão organizada e impiedosa como sob a civilização humana. A crença em, por exemplo, uma divindade, a divindade de um governante ou superioridade nacional, tornou-se um motivador forte o suficiente para desejar a morte de grupos de pessoas com crenças opostas ou identidades diferentes. O filósofo inglês Thomas Hobbes argumenta que os seres humanos são inerentemente egoístas e competitivos e que podemos controlar nossa natureza brutal submetendo-nos a corpos autoritários rígidos que mantêm a paz.
O filósofo genebrino Rousseau rebate isso dizendo que não somos biologicamente programados para coexistir em grupos tão numerosos, e as civilizações em grande escala inevitavelmente geram desigualdade extrema e divisão social e, eventualmente, colapso. Ele acredita que nossa boa natureza é corrompida por instituições políticas e sociais que recompensam desejos egoístas que teriam sido contidos por comunidades pré-históricas de caçadores e coletores de tamanho menor. De qualquer forma, a intricada rede de interações humanas que constitui a sociedade contemporânea é irreconhecível e indiscutivelmente mais complexa em comparação com a forma como nossos ancestrais pré-históricos geneticamente indistinguíveis se organizavam. E isso levou a questões além do nosso controle. Poderíamos preencher dezenas de vídeos com realizações humanas dos últimos milhares de anos, desde a construção das pirâmides até a invenção da matemática, da política grega à moral do confucionismo, da sabedoria budista à infraestrutura romana. Mas, olhando para a história moderna, um desenvolvimento em particular se destaca: a Revolução Científica. Esse método de experimentação sistemática originou-se na Europa e mudou radicalmente nossa compreensão do universo, nosso planeta e nós mesmos. Observações empíricas substituíram superstições como o quadro que usamos para interpretar o mundo ao nosso redor. Durante o século XVIII, também conhecido como a Era do Iluminismo, doutrinas religiosas foram substituídas por uma sede de razão para melhorar a condição humana. Juntamente com a inundação de descobertas e inovações revolucionárias que resultaram dessa época, veio uma reinterpretação de nossa relação com a natureza. Isso é exemplificado pelo filósofo, cientista e matemático francês René Descartes, que há alguns séculos proclamou que nossa progressão em diferentes campos científicos poderia e deveria nos tornar mestres e possuidores da natureza. Essa mudança de paradigma, combinada com avanços tecnológicos antes inimagináveis, deu origem ao que é conhecido como Revolução Industrial e inaugurou uma era não apenas de produtividade e descoberta sem precedentes, mas também de exploração sem precedentes do mundo natural e do trabalho humano. Segundo o antropólogo econômico Jason Hickel, o motor mais importante dessa exploração em massa foi um sistema econômico que exige expansão perpétua. Ele argumenta que o surgimento do capitalismo exigiu a destruição das economias autossuficientes de subsistência e a criação de escassez artificial e mão de obra barata. Um exemplo disso foram os Inclusure Acts, uma série de atos propostos pelo parlamento britânico entre 1604 e 1914, nos quais o Estado basicamente cercou terras anteriormente comuns e as transformou em propriedade privada. Como resultado, muitas pessoas locais perderam acesso à terra que estava disponível para elas há gerações e foram deixadas sem outra escolha a não ser oferecer seu trabalho a um proprietário de terras ou mudar para a cidade. Esse desejo de expansão econômica não se limitou à apropriação dos bens comuns dentro das fronteiras nacionais, mas é esperado que tenha impulsionado a colonização europeia da maior parte do mundo. A economista de Oxford, Kate Raworth, argumenta que um sistema econômico que depende do crescimento infinito é completamente insustentável considerando um sistema planetário com recursos finitos. Se a economia global crescer a 3% ao ano, o que é relativamente baixo, a atividade econômica dobraria a cada 24 anos. Como o crescimento do PIB está ligado ao uso de materiais e energia, ele contribui significativamente para a perturbação climática e a imensa pressão sobre os limites planetários que a produtividade da Revolução Industrial trouxe consigo. E embora tenhamos avançado mais do que nunca em áreas como cuidados de saúde, produção de alimentos ou mesmo astronomia, sob esse paradigma de crescimento, Raworth sugere que não é essencial para melhorar o bem-estar humano e a descoberta científica. Em seu livro Economia da Rosquinha, ela defende que a expansão dos bens comuns, ou serviços públicos, essencialmente revertendo a privatização dos últimos séculos, e uma reinterpretação do ecossistema natural e do nosso lugar dentro dele, fornecem uma base mais forte para a vida humana e a natureza florescerem. O passado da humanidade é preenchido com muitas conquistas incríveis. Milhares de anos se passaram desde que caminhamos pela Terra pela primeira vez, e nosso mundo será completamente inimaginável para nossos ancestrais pré-históricos. Mas devemos ter em mente que,
Em nossa conquista pelo crescimento, não destruímos a própria coisa que nos deu vida e uma oportunidade de prosperar. Devemos cuidar da natureza, assim como ela cuidou de nós no passado. Que o futuro da humanidade seja um em que os antigos hominídeos se orgulhariam.